pão francês vegano. Para começar, arrume uma bacia bem grande para colocar os ingredientes. E eu peguei um pacote de farinha de quilo que corresponde a 1 quilo. Então, na verdade aqui já tem 500 gramas, né? Se você pegar um pacote de 1 quilo, você divide no meio com o dedo e coloque só a metade, porque nós vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo e 4 colheres de sopa de fermento biológico. Se você quiser, pode colocar um pacotinho de 10 gramas de melhorador de farinha. Vai deixar o seu pão mais fofinho. Tem que ser o fermento biológico, viu? Não é o seco, é o biológico. Você pode colocar também 4 sachês de 10 gramas. Agora coloque 1 colher de sopa de sal. A gente coloca assim com um pouco de medo, né? Porque parece que é muito sal, mas na verdade é muito pão, né? Mas se você quiser diminuir um pouquinho, é bom. Coloque 2 colheres de sopa de açúcar. Agora misture muito bem os ingredientes secos. Isso é muito importante, porque se você não misturar os secos, o sal não vai ficar bem misturado. Vai ficar uma parte salgada ou com uma parte sem sal. Então por isso que é muito importante misturar só os secos. Agora coloque 2 colheres de sopa de óleo vegetal. Eu utilizei o óleo de soja. Se você quiser, pode utilizar 1 colher de sopa de margarina vegana. E agora vamos colocar 300 ml de água gelada. Esse copo tem 300 ml. E misture bem. Vamos começar a misturar com a colher. Agora vamos passar a misturar com as mãos. As suas mãos precisam estar limpas, obviamente. E coloque a mão na massa. Vamos sovar, sove bem. Sove por uns 15 minutos. Veja, a massa está grudando muito nas mãos ainda. Está muito pegajosa. Isto significa que vamos ter que colocar mais farinha de trigo. Mas isso é normal, sempre vai acontecer. Então coloque farinha de trigo aos poucos. Na verdade eu já coloquei logo um monte de farinha logo de uma vez para acelerar o processo. Mas o correto é colocar aos poucos, mas se você quiser colocar um monte de farinha, que nem eu fiz, também não pode ser farinha demais, né? Coloque de uma vez se você já estiver acostumado. Então sove bastante até completar os 15 minutos. Porque esse é o segredo para a massa ficar fofinha. E o pão gostoso. Se você achar muito difícil qualquer coisa, existem máquinas de sovar pão. Só que elas são um pouco caras. Veja que a massa não está mais grudando nas mãos. Este é o ponto da massa. Agora eu ajeitei a massa para descansar.
A massa que vai descansar. Eu também, né? Um pouco. Agora é só cobrir. E deixe por 1 hora, no mínimo. Quanto mais abafar, melhor, né? Olha o tanto que a massa cresceu. Agora vamos sovar novamente por uns 15 minutos. Muito importante sovar bem o pão. Ou então arrume uma máquina de fazer pão. Agora unte as formas ou a forma, né? Porque tem que escolher a forma para caber 12 pães. Se for uma forma grande, vai caber tudo, se for num forno grande. Agora, se for num forno pequeno, tipo um forno elétrico, vamos precisar de 2 formas. Se você quiser, pode enfarinhar também. É até melhor, porque dá menos trabalho para lavar, queima menos a forma. Então vamos dividir em pedaços menores, dar forma aos pães. O ideal é que dê em torno de 12 pães, né? Na verdade deu 11. É importante calcular mais ou menos o espaço que vai ficar entre um e outro, porque o pão vai crescer ainda mais. Ele vai crescer antes de ser colocado no forno e quando ele estiver dentro do forno. Então tem que calcular no olhômetro aí mais ou menos. Ele ficou com umas ruguinhas. Na verdade, os padeiros eles abrem a massa com um rolo e enrolam cada pedaço de pão, né? Eu preferi só pegar os pedaços mesmos e fazer as bolinhas. Mas vai crescer do mesmo jeito. Agora nós vamos fazer aquelas marquinhas que todo pão de sal tem, que a gente compra na padaria. Então pegue uma faca, qualquer faca, e faça essa marquinha. Pode ser do jeito que você quiser. Você pode fazer na diagonal, 3 marquinhas na diagonal, ou só uma no meio. Tanto faz. Cubra as formas e deixe os pães descansarem por uns 10 ou 15 minutos. Eles vão crescer mais um pouco. Então eu coloquei para pré-aquecer uns 10 minutinhos no forno elétrico, a quentura vindo de cima e de baixo. É bom colocar para pré-aquecer, principalmente nos dias frios. Agora vamos pincelar os pães. Isso é importante para deixar os pães macios e evitar que eles fiquem secos. Se você não tiver o pincel, tem que passar água neles de alguma forma. Agora vamos para a primeira fornada. Eu coloquei 30 minutos dourando e assando ao mesmo tempo, com a quentura vindo de cima e de baixo. Deixei 30 minutos assim, né? E depois coloquei mais 10 minutos sem dourar.
Mas para ficar mais fácil para você, coloque 40 minutos sem dourar e depois deixe dourando mais uns 10 minutinhos. Assim fica melhor. No forno a gás acho que nem precisa dourar, já tem muitos anos que eu assei no forno a gás, mas ele fica douradinho. Agora vamos para esta forma com 2 pães. Esta forma eu coloquei 15 minutos a 230, mas na verdade era para ter ficado uns 10 minutos, né? Porque ele torrou um pouco, então coloque só 10 minutos assando e dourando. Eu poderia ter assado tudo no forno a gás, né? Mas é porque aqui no Distrito Federal tá faltando gás por causa desse problema. As pessoas estocarem gás, estocarem comida, então aqui tá faltando gás. Então estão prontos os nossos pães, super macios, fofinhos. E isto vai garantir o seu café da manhã nesta quarentena. Se você for utilizar o fermento fresco, que eu acho que nem é vendido mais hoje em dia, ele tem que ser diluído na água gelada. Então clique no sininho aqui para você não perder as notificações. Se você gostou, dê um like aqui embaixo, por favor. E se inscreva se você ainda não se inscreveu. E compartilhe com os amigos esta novidade.